Então, pessoal, vamos lá, ó, fazendo uma revisão, tá, de toda a movimentação aqui do índice futuro e do dólar no dia de hoje. Começando desde o seu ponto de abertura, tá? Hoje, no mercado, nós tivemos uma abertura aqui dessa movimentação, pessoal, em zona de armadilha, tá? Então, a primeira coisa que eu tenho que pensar quando eu estou operando é saber quais setups eu vou estar utilizando. Setups de zona de armadilha, quando você tem a média móvel de 200 junto com a média móvel de 20, quando ela é larga, ela tende um lado a encontrar para o outro, e assim sucessivamente. Nesse caso aqui, se eu tenho a média móvel de 200 períodos ali em cima, e ele está fazendo sua abertura nela, qual que é a grande chance aqui de corrida do movimento? É encontrar a média móvel de 20, porque ele sai da 200 e encontra para a média móvel de 20, ok? Nesse caso aqui, pessoal, do índice futuro, nessa movimentação, ele abriu zona de armadilha. Compensa vender para ir até a média móvel de 200? Não, por quê? Eu tenho um stop aproximado ali de 487 pontos para um retorno de 238. Então, até a média móvel de 200 períodos não vai compensar. Mesmo se eu colocar o FIBO aqui, ó, o primeiro alvo dessa movimentação, ele acabou ficando abaixo da 20. E se a 20 servir como suporte, eu me ferrei, porque aí eu não consigo bater o alvo que eu quero, tá? Então, não se opera aqui esse movimento da zona de armadilha nesse formato. Agora, se a barra fosse menor, tá? Então, vamos supor aqui nessa movimentação, apagando aí esses candlesticks atuais. Então, se eu pegar essa movimentação dele e apagar esse candlestick que formou aqui, pessoal, deixa eu apagar ele. Apagando este candlestick, porque ele estava com uma movimentação muito grande. E pensando num candlestick um pouco menor, fazendo aqui esse é o tamanho dessa barra nesse formato, tá? Se isso acontecesse aqui nessa movimentação, você iria pegar o seu Fibonacci aqui projetado daqui até esse topo, tá certo? E aí ficaria interessante. Por que ficaria interessante? Porque nessa movimentação eu poderia pensar em fazer essa venda e dessa venda aí com a média móvel de 20 até o seu alvo. Tá? Então, aí, tudo bem, poderia estar fazendo. Agora, a partir do ponto que ele é uma barra gigantesca, eu já não posso. Se fosse uma barra menorzinha, eu poderia. Quem vai dizer isso para mim é o tamanho do alvo. O alvo é o que vai dizer. Se eu tenho uma abertura em zona de armadilha e ele alinha com alguma das médias, a tendência é ele encontrar a outra média, tá? Então, aí dá para ver isso claramente. Bom, nós estávamos acompanhando a abertura, a movimentação dela foi próximo da média móvel de 20. Próximo da média móvel de 20, a gente viu que ele estava montando um pivô de baixa. Só que o grande problema desse pivô de baixa era onde estava a média móvel de 20 períodos. Ela servia como suporte. E você não vai vender na cara da média móvel de 20 períodos. Isso é uma regra. Você vende, se ele estiver um pouco afastadinho, acima da 20, eu até posso pensar em vender. Se ele já passou a 20, até posso pensar em vender. Mas o ideal é trabalhar no pivô alinhado e jamais entrar na cara onde a média móvel de 20 está. Então, nesse movimento do índice futuro, mesmo para o pivô de baixo, eu não poderia vender. E aí a gente monitorou aqui depois a mínima do candle 8, aonde a gente viu que o candle 8 poderia estar sinalizando nessa movimentação, tá? A ruptura aqui de baixa, aí sim já perdendo a 20. E esse movimento caracterizaria até uma bandeira de baixa. Mas aí uma coisa me chamou a atenção desse movimento aqui do índice, pessoal. O que me chamou a atenção aqui no índice futuro, nesse contexto, tá? Foi o fato dele ter chego ali na movimentação dele, foi o fato dele ter aproximado aqui, tá? Da média móvel de 20 períodos, que estava aqui, ok? E nessa média móvel de 20 períodos, ela estava flat. Ela ainda estava flat.
O que aconteceu é que no outro candlestick, ela apontou para cima. E a gente viu um contexto que a gente chama de halt. Halt, que é parada na média. Numa situação de perfeição. Por que perfeição? Se eu preencho o gap que eu tinha aqui na abertura, tá? Preenchendo o gap, eu tenho uma movimentação impulsão, correção e saída de halt, com alinhamento da 9 com a 20. Impeditivos, 200. Esse era o maior impeditivo nosso. E por conta desse impeditivo, a gente evitou essa entrada e não fez. Se eu não tivesse a 200 nesse lugar que ela estava, então se eu apagasse a média móvel de 200 períodos aqui e não tivesse ela, tá? Eu teria um contexto aqui para estar fazendo uma entrada a partir do rompimento do candle 13, projetando ele para cima. Eu poderia até pegar ele para baixo aqui, ó, tá? Então, pegar, por exemplo, a mínima, que é o candle 8, o candle 13, jogar para cima e projetar esse alvo. E ela foi, né? Esse que é o mais impressionante. Ela acabou indo. Só que a gente evitou porque a gente ficou com medo da 200. Então, acabamos evitando. No que ela retornou tudo aqui para cima, a gente marcou esse topo aqui do candle 1. O topo do candle 1, ele serviu como ponto para referência de um movimento para entrada. E esse movimento de entrada aqui, pessoal, tá? Ele serviu para o seguinte: eu tive um pullback no rompimento, no pré-rompimento da máxima do dia. Essa barra 18, ela tem por um tique nesse movimento aqui, a mínima menor. Ela tem a mínima ali, ó, 935, né? E o candle anterior, 940. Ela tem um tique menor e aqui também é menor. Então, ela tem máximas e mínimas. E eu já estava quase colocando esse padrão aqui para entrada no trade. Até que me alertaram do seguinte. Falaram, ó, ele está esticado, né? E aí, realmente, passei a ver aqui que ele estava esticado. Por quê? Porque nós tivemos uma barra verde, ela não fez muito preço. Mas aí a gente tem uma barra fazendo preço aqui, nessa segunda barra. Uma terceira barra fazendo preço para cima. Uma quarta barra que acabou fechando neutra, mas de qualquer forma, em algum momento ela chegou a fazer um preço para cima. Uma quinta barra fazendo preço absurdamente para cima. Uma sexta barra também fazendo preço. E uma barra sétima aqui também fazendo preço para cima absurdamente. Então, considerando essas 7 barras para cima, eu vi que esse pullback aqui ele seria ainda um pouco pequeno perto dessa movimentação de alta. E me deu a entender que o mercado ficou esticado. Pensei, melhor evitar. Foi também a abertura do mercado americano aqui, 10h30. A gente acabou evitando. Até que o movimento do mercado combinado com o mercado americano ganhou muita força. E ele ganhou tanta força que aí a gente teve um contexto aqui que aí sim a gente acabou colocando como trade, que foi o do 21 ao 20, nesse pivô de alta. E por que que aqui a gente acabou colocando esse contexto como trade? Porque aqui a gente teve o mercado americano que fez a sua abertura, tá, lá atrás. Na sua abertura do mercado americano, pessoal, tá? Ele acabou puxando muito forte para cima, que foi aqui, ó, nessa arrancada violentamente para cima, que foi quando a gente teve o PMI americano. E para nossa sorte, o que aconteceu aqui é que o mercado americano ele antecipou essa movimentação para cima, ele foi primeiro. E o índice, a gente viu que ele estava com muita força. Então, por que não colocar uma entrada aqui? E rapidamente protegemos ali a entrada pelo 0 a 0 e ela ainda continuou depois mais nessa movimentação. Poderia ter entrado aqui no rompimento do 18, eu até poderia ter considerado uma entrada se eu não tivesse 7 barras anteriores. E na movimentação desse halt, se eu não tivesse a 200.
Aqui também já estava esticado a movimentação dele, mas a força tremenda dentro do mercado fez com que a correlação nos encaixasse ali uma entrada atrasada. Então, para quem operou, tem que colocar que essa entrada acabou sendo uma entrada muito atrasada, que não é bom fazer, mas eu tinha um contexto de correlação de mercado interessante. E logo depois dessa movimentação, como a gente viu que ele saiu com muita força, antes mesmo da gente almoçar, a gente percebeu o quê? O mercado ele tem alguns pivôs aqui dentro. E desses pivôs que o mercado tem aqui dentro, eu precisaria ter uma onda um pouco mais complexa. E tendo uma onda um pouco mais complexa, eu comentei com vocês, não operem o Power Breakout. Por que não operar o Power Breakout? Porque a situação do Power Breakout aqui seria perigosa. Porque, estatisticamente falando, quando você tem um movimento muito agudo anterior, que lateraliza na sua movimentação, o Power tende a falhar, que é o caso aqui no índice futuro. Então, não é interessante eu trabalhar na ruptura dessa máxima. E para quem, inclusive, acompanhou esse movimento desse Power, ele estaria enquadrado em rompimento, porque o Power diz o seguinte, ele faz a correção até a 20, dá a correção até a média móvel de 20, eu tenho que ter o rompimento até 3 barras verdes seguidas, ou 3 barras após o toque na 20. Ele tocou na 20 por 2 barras aqui, 3 barras até o 39, na primeira barra depois rompeu. Então, tudo estaria bem enquadrado para um Power Breakout. Mas o que mostrou que o Power Breakout tenderia a falhar foi essa grande movimentação aqui que a gente teve anterior, muito grande, muito forte. E qual é o cenário de Power perfeito para eu trabalhar dentro do mercado? Quando o mercado tem um range, ele fica numa movimentação de lateralização dentro do ativo, e dessa lateralização ele rompe, faz algumas barras na sequência, às vezes umas 3 ou 4 barras, lateraliza na sua movimentação e até que sai o Power Breakout alinhado com a média móvel de 20. Aí sim, nesse contexto, você tem a saída de continuação do Power. E aqui é bom de se trabalhar, mas aqui são muitas barras para eu trabalhar num Power Breakout já. E aí a situação é, ele já está esticado. E se ele está esticado, você deve evitar. E o que eu comentei ainda é que o melhor contexto para ter trabalhado dentro do índice futuro seria ele entrar num breakout. Porque como ele fez uma movimentação extremamente abrupta, o melhor era entrar num breakout e entrando num breakout para não correr o risco de uma mergulhada dupla, se ele pegasse o movimento para baixo, ao invés de entrar no primeiro pivô, botar a entrada no segundo, depois de já ter perdido o breakout como um todo. Porque aí sim eu tenho um contexto de reversão da tendência. E se no breakout ele acabar indo para cima, aí você alinha com o pivô alinhado com a média móvel de 20 para a continuação da tendência do breakout. Então, nesse caso aqui, se a gente for olhar candle a candle, ele entrou aqui para o Power, nesse caso evitamos, marca a mínima do candle 37 e espera. Movimentação dele chegou até fazer um novo pivô aqui para cima, quem entrou acabou sendo estopado, não foi por falta de aviso, porque a gente sabia que aqui ele já estava esticado e que ele tinha que dar uma alternada na 20. Quando ele começa a alternar pela média móvel de 20 aqui nessa movimentação, você marca, tá? O breakout, então é o topo aqui com o fundo aqui do 37 e espera até ver aqui a saída do breakout. Repara que nessa movimentação ele até ofereceu um pivô de baixa alinhado com a média, mas a gente está dentro do breakout. E dentro desse breakout, depois de uma movimentação, aonde eu tenho supostamente aqui, pessoal, uma onda 1, uma onda 2, uma onda 3, uma onda 4 complexa, uma onda 5 também meio complexa, porque ela continua aqui para cima. Um A de mercado, um B de mercado, um C. Um retorno, uma onda 1, uma onda 2.
uma saída para uma onda 3 que não conseguiu produzir um pullback adequado para eu pegar essa movimentação. Então, é uma questão aí, que o mercado pegou uma tendência forte hoje, ele ficou fácil de fazer contagem. Então, na sua facilidade em fazer uma contagem de ondas, a gente percebe o seguinte: eu não deveria estar entrando na ruptura desse candle, não deveria, porque o mercado está muito claro aqui, essa movimentação, que isso aqui poderia estar sendo um ABC de mercado, depois de uma 4 complexa e até uma 5 alongada. Dessa movimentação, eu teria que esperar o retorno para fazer aqui o pivô de alta. E ele fez, só que ele fez ele ainda meio cruzado com a média. Se ele não tivesse cruzado a média aqui de 20, tá? Essa situação de ruptura desse topo seria um contexto de compra adequado, aonde você colocaria sua compra nessa máxima e projetaria o alvo para cima. Só que, infelizmente, em simetria de mercado e o índice futuro, a gente sabe que ele é chato. O índice futuro não é que nem o dólar é mais tranquilo de se trabalhar. Por quê? Porque o dólar, em suas grandes movimentações, muitas vezes ele até pega a média móvel de 20, mas ele consegue fluir nela tranquilamente, tá? A gente poderia ter pensado em movimentação de compra apenas fosse no dólar pela tranquilidade. O índice futuro é mais chato, ok? E você vê, ele aqui, pessoal, não conseguiu nem mesmo nesse candle 70 fazer uma mínima menor que o anterior. Nem mesmo aqui no 82, nem mesmo no 83. Então, aqui seria o pullback mesmo dele. Só que desse pullback dele aqui, naturalmente, ele não alinhou com a média, infelizmente, tá? Então, se eu tenho um breakout aqui, a alternativa que eu teria agora é de fazer um pós. O pós, ele vem a partir da ideia que rompeu o topo, está fazendo pullback e pode ativar para cima um pivô de alta. E aí você faz a marcação dessa máxima. E aí você tem o trade para cima. Só que eu tenho um entrave, o horário. O horário já não é tão bom. Porque, pessoal, ó, não é por maldade, tá? Mas se você está operando dentro do mercado, day trade, no dia a dia, ok? O mercado abriu, você operou aqui para cima, você ganhou dinheiro, tá? Você ganhou dinheiro aqui nessa movimentação. Você voltaria a se expor no risco do mercado no período da tarde? Essa é uma pergunta muito simples de se responder. Não, jamais voltaria, tá? Então, a chance aqui de continuação ainda depois das 4, poxa vida, não é para você ficar especulando toda hora, tá? Porque se você ficar especulando toda hora, tem que tomar cuidado. Se você já operou de manhã, pegou nem que seja 100 pontos nessa movimentação de alta, porque o mercado estava subindo, não é motivo para você chegar à tarde e querer operar. Quem volta para operar nesse horário aqui, tá? Se a pessoa está tentando se profissionalizar como trader, é a pessoa que perdeu dinheiro de manhã. Ou a pessoa que não conseguiu ganhar dinheiro nesse rally. Aí volta aqui porque se sente obrigada a tentar pegar alguma coisa. E aqui é onde mora o perigo, porque nessa movimentação é quando, de repente, você não percebe algum detalhe e aí, de repente, toma um stop. Por sorte, ele está bem direcional o índice hoje. E ele foi embora, ajudou bastante. Mas ele poderia não estar. E aí você tomaria um stop. E aí você ia ver que o motivo grande de ter tomado esse stop seria por conta desse movimento já ter sido muito intenso na parte da manhã. Então, quem opera a parte da tarde aqui, pessoal, nessa movimentação do índice, tá? Fundos que estão operando nessa movimentação de mercado, ok? Traders CLT, então aqueles traders que trabalham em corretoras e etc. Tá? Então eles são obrigados a trabalhar, eles não podem ir embora para casa. Agora, o trader, home trader, aquele trader que está buscando a profissão de liberdade, aqui nesse momento aqui, ele já fechou a plataforma, tá? E ele já não está mais olhando o mercado, ele já está fazendo outra coisa. Então, pessoal, tem que ter um pouco aí, tá? Olhando essa movimentação,
tem que ficar um pouco, pô, será que vale? Será que não vale? Entendeu? Então, isso daí é uma coisa para você notar dentro dos mercados, ok? Voltando agora para a movimentação do índice do dólar. Ó, só para terminar aqui no índice, também perguntaram se aqui não seria um Joy de Napoli nesse retorno. Ele até pode ter enquadrado aqui, pessoal, o cenário Joy de Napoli, tá? Nessa movimentação, porque ele alternou, né? Ele caiu, fechou acima, fechou abaixo, rompeu o topo e voltou. Mas o Joy de Napoli, na movimentação dele, a gente tem que lembrar o seguinte: eu vou fazer Joy de Napoli quando o mercado já estiver esticado. Então, por exemplo, aonde seria um Joy de Napoli de venda? Seria aqui. E ele deu stop, porque o mercado está muito forte para cima. Joy de Napoli. Você não vai fazer Joy de Napoli quando o mercado fica lateral, porque ele vai alternar na média. Então, não é do setup, ok? E agora, falando do dólar, movimentação dentro de dólar futuro, tá? Dólar futuro aqui, pessoal, na movimentação dele, nós identificamos hoje uma abertura para o dólar na região do fabuloso 4, só que o candle de número 1, ele não promoveu uma entrada para nós. A gente não fez nada nesse candle. E aí a gente marcou esse movimento do dólar a partir do movimento do candle 3 como range. E ficamos esperando nessa movimentação de range, até ver qual era o cenário ideal para trabalhar dentro do mercado. E o cenário ideal, ele mostrou para a gente a partir de um movimento de halt perfeito que a gente teve junto com a média. E qual foi? Foi a partir aqui desse candle, tá? De número 15, que a média ficou flat, e aí no outro candle, ele deu o rompimento do 13, virando a média para baixo. O que nós fizemos aqui? A gente botou uma entrada pela violação do 13. Nesse contexto, a gente viu que tinha um stop nesse topo anterior. Nessa movimentação, projetamos o alvo aqui dessa movimentação para baixo. E projetando o alvo para baixo, ele bateu o primeiro alvo, só que ele, infelizmente, deu uma saída de carregamento para o 0 a 0. Depois, ele chegou a romper o candle 17, mas aí já não era um contexto de pullback, já era um contexto aqui de um spinning bottom. Foi o que eu comentei com o pessoal, não era nem um gift, porque o gift ele tinha que ser uma barra neutra, ou uma barra neutra sem cor, que é igual a esse candle 6 aqui, sem cor, aonde fecha, aonde abre, aonde fecha, ou uma barra verde. Essa barra é uma spinning bottom. A spinning bottom, ela também é barra de continuação de tendência e tem um valor parecido com os candles de gifts. Ela deu uma continuação para o segundo alvo e posteriormente para um terceiro alvo. E no rompimento do candle 21, foi o mesmo cenário do índice atrelado à notícia do mercado americano que a gente tinha no PMI. E ele acabou indo um pouco mais intensamente para baixo. Como a gente teve um movimento de range aqui dentro do dólar, a gente pegou essa movimentação e projetou nesse contexto aqui para baixo. E projetando nesse contexto para baixo, ele teve uma movimentação muito forte, muito aguda, tá? Depois de uma movimentação muito forte, muito aguda do índice, aonde serviu mesmo para a entrada técnica foi aqui em cima. Aqui para baixo já estava com entradas aí não satisfatórias. E o movimento até esse primeiro alvo aí, 100% técnico aí na movimentação. Depois que ele caiu bastante ainda aqui o dólar, a gente identificou que aqui embaixo ele deixou um padrão Mark Crisp. Mark Crisp é depois de uma queda acentuada, a gente tem um padrão de reversão, aonde ele faz um candlestick, pelo menos que tem a sua máxima e a sua mínima maior do que a máxima e a mínima do candle anterior, promovendo assim uma movimentação positiva. Depois, ele tem que fazer mais um candle com máxima e mínima menor que o candle anterior, fazendo um pullback. E nessa movimentação, a gente marca o topo. E se ele faz o rompimento dessa máxima, nessa movimentação, você tem uma entrada Mark Crisp. E nessa entrada Mark Crisp é um trade para reversão de volta em V, que é o que marca Mark Crisp. Você projeta aqui o pullback para cima, Mark Crisp chegou até a pegar alvos de 100%. Nessa movimentação depois, a gente tem a entrada dele para uma bandeira. Na entrada da bandeira,
o que eu tenho que tomar cuidado aqui com o dólar é que da mesma forma que o índice futuro estava esticado, o dólar estava esticado. Então, a gente anulou entradas de power breakouts. A gente esperou o quê? Ele também fazer um breakout, ou seja, ele dá uma alternada com a 20, para ficar mais confortável de se trabalhar. Porque se você tem a movimentação de Elliott, 1, 2, 3, 4, 5, ele está esticado aqui a partir da onda 5, a movimentação que tem que resetar é um range. O range reseta e começa tudo de novo. Na movimentação, então, do dólar, quando ele alterna com a média móvel de 20, ele chega a fazer até aqui, nessa movimentação, um pivôzinho de alta, nesse contexto. Mas o pivôzinho de alta que a gente tem que tomar cuidado aqui é porque ele é o primeiro. Então, ele passou para cima da média móvel de 20, faz um pullback nessa movimentação e esse pullback acaba ativando aqui um pivô de alta. Poderia até ter pensado em trabalhar, mas como eu comentei, quando ele pega fortes movimentações, não trabalhe no primeiro pivô que você estiver vendo. E cuidado, porque aqui, quando ele deixou esse pivô anterior, a 20 ainda era descendente, não ascendente. Então, isso conta bastante. E aí, na movimentação dele aqui, ele acabou gerando uma entrada. E aí, como a gente estava fazendo análise aí dentro do mercado, acompanhando o mercado, swing trade, etc., a gente viu que aqui cabia um trade. E por que não aqui nessa movimentação? Afinal de contas, pegando toda a movimentação do dólar futuro no dia de hoje, é como se a gente tivesse uma movimentação 1, 2, 3, tá? Aqui ficou uma movimentação que teria que ser para um 3 alongado, ou de repente aqui uma saída de onda 5, e a movimentação de 1, 2, 3 está aqui, tá? Então aqui poderia ser o 2, o 3, 4, com onda 5, um A aqui, um B e um C, e o reset. Então, iniciando um novo ciclo para cima. E aí, nesse novo ciclo para cima, a gente teve um contexto do dólar aqui fazendo um trade para o lado comprador até agora. Se colocando como uma movimentação de afastamento inferior, tá certo? Foi isso. Então, essa daí, pessoal, é a revisão aí no índice do dólar das movimentações do dia de hoje.